Livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, de Sophie Hellinger, Tagore Editora. O desprendimento acontece quando permanece o vínculo. Capítulo 7, o emaranhamento. 1. O destino. Cada pessoa que conhecemos mais de perto torna-se parte de nosso destino. Ninguém pode escapar disto, nem ela, nem nós. Estamos integrados em tantas relações que nos movimentamos e precisamos nos mover em uma rede de destinos pessoais. O destino é algo que nos torna prisioneiros, sem que saibamos o porquê. Assim, somos emaranhados nos destinos de outros membros da família sem que tenhamos consciência e sem que possamos nos defender disso. Nossos sentimentos e nosso comportamento são, muitas vezes, influenciados por destinos passados de nossa família. Os emaranhamentos são inevitáveis. Algumas pessoas ficam presas neles praticamente a vida toda, algumas até de forma especialmente trágica. Às vezes, quando alguém que veio antes tenta escapar de seu destino ou de sua culpa, um membro da família que vem depois os assume por ele, como se fosse seu destino. Quando este emaranhamento vem à tona, por exemplo, durante uma constelação familiar, a pessoa consegue, até certo ponto, se libertar dele. Isto é percebido como libertador. Eu cito aqui um exemplo a respeito. Um jovem com tendências suicidas contou em um dos nossos cursos que, quando ainda era criança, perguntou ao seu avô materno: "Quando você finalmente vai morrer e ceder lugar?" O avô riu alto, mas a frase nunca mais saiu da cabeça do jovem. Bert e eu achamos que a frase tinha se manifestado em uma criança porque, em outro contexto, não poderia ter sido dita. Assim, nós fizemos uma descoberta. Há anos, o avô paterno havia começado a ter um caso com a secretária e, depois disto, sua mulher adoeceu com tuberculose. A frase, "quando você finalmente vai morrer e ceder lugar", cabia aqui, mesmo que o avô talvez não tivesse se dado conta. O seu desejo foi realizado, sua esposa morreu. Mas então, pessoas nascidas depois tomaram de forma inocente a culpa e a expiação em suas próprias mãos. Primeiro, um filho impediu que o pai se beneficiasse da morte da mãe, fugindo com a secretária. Em seguida, um neto se ofereceu para assumir a frase nefasta e expiar a culpa. Ele tinha tendências suicidas. A exclusão de membros anteriores da família leva ao emaranhamento com o destino destes. Nos que foram emaranhados desta forma, muitas vezes se reflete a agressão dos que desejaram e provocaram esta exclusão. Sua agressão se reflete e recai sobre seus descendentes. Nestes casos, a constelação familiar clássica regredia até os bisavós, mas a nova constelação familiar demonstrou que muitos emaranhamentos remontam a várias gerações. Nós estamos enredados em inúmeras gerações anteriores a nós. Segue aqui uma constelação que serve de exemplo. Durante um seminário no Japão, uma jovem mulher contou que ela tinha medo de ir para casa. Queríamos descobrir o motivo do medo e iniciamos uma constelação. Configuramos uma representante para a mãe e, à sua frente, uma representante para a mulher, que imediatamente cerrou os punhos. Havia muito ódio pela mãe. Pedimos para esta representante dizer: "Eu vou matar você." Isto cabia. Em seguida, posicionamos a própria mulher diante da mãe e pedimos que dissesse o mesmo. Ela explicou: "Não, isto não é verdade. Eu não quero isto, mas eu quero que ela morra." Na prática, isto queria dizer que a mulher queria se matar porque a alma não suporta tal agressão. Quando alguém cultiva sentimentos tão agressivos em relação aos pais, ele mesmo se sente atraído pela morte. Não fizemos mais nada e interrompemos a constelação. Ao final do curso, ela veio nos ver e disse: "Isto não me deixa mais quieta, eu realmente gostaria de resolver algo ainda." Tentamos com uma constelação familiar normal, mas não funcionava. Depois tentamos algo diferente. Nós configuramos uma linha de ancestrais, ou seja,
Configuramos uma representante para a mãe, atrás dela uma representante para a mãe dela e assim por diante. Ao todo, voltamos 13 gerações. Posicionamos a cliente em frente da linha de ancestrais de modo a ver sua mãe. Uma linha de ancestrais se pôde reconhecer em qual geração a vida e o amor deixaram de fluir. A cliente se voltou para a mãe, mas dela não emanava amor. Viramos a mãe para ficar de frente à sua própria mãe. Aqui também não vinha amor da mãe. O mesmo sucedeu de geração em geração. O amor não fluía entre mãe e filha. Quando chegamos à 8ª mãe, ela cerrou os punhos, deu um passo para trás e olhou para o chão. Com base na nossa experiência com constelações familiares, sabe-se que quando alguém faz isto, está olhando para o morto. E quando a pessoa cerra os punhos, isto mostra que houve um assassinato. Portanto, a 8ª mãe não estava olhando para qualquer morto, mas para alguém que ela havia matado. Colocamos um homem deitado no chão, diante dela, a vítima desta mãe. A cliente rastejou de joelhos, passando por todas as mães até chegar a este homem. Ela soluçou alto e o abraçou com amor. Ela e ele haviam sido um só, há 8 gerações. A mãe do morto o puxou para si e o tomou nos braços. O excluído, há tantas gerações, foi novamente acolhido na grande família. Em seguida, esta mãe se voltou para a filha com amor. E esta se voltou para a própria filha, e assim por diante, até chegarem à mãe da nossa cliente. O amor fluiu por todas as gerações até o presente, porque este morto foi reconhecido pela sua mãe. A cliente voltou de joelhos até sua mãe, ajoelhou-se diante dela, abraçou seus pés, soluçou alto, olhou para a mãe e disse: "Querida mamãe." O fluxo do amor havia sido interrompido por 8 gerações e agora era retomado. Quem visse a cliente antes teria pensado: "Que monstro!", mas por trás escondia-se um grande amor. Qual é, portanto, a solução? Os excluídos são retomados com amor, mas também com luto e arrependimento pelo que aconteceu. Eles também são nomeados dentro da família, que lhes devolve o lugar que lhes cabe. Na constelação familiar, às vezes, podemos ver como o destino age. Quando vem à tona, pode-se reconciliar com ele, e muitas vezes ele se torna amoroso. Vemos em nós que podemos voltar a ter saúde e que nossos filhos também podem voltar a ter saúde, e que eles se afastam do comportamento agressivo que os ameaça e ameaça outros. De repente, eles também se sentem pertencentes e em ordem. 2. A transferência. Em nossa alma comum, há transferências no sentido de que um membro da família pode transferir a responsabilidade para outro membro da família, ou de que um membro da família, que não tenha sido diretamente atingido, assume as consequências pelo comportamento de outro membro da família, por exemplo, querer adoecer ou morrer em seu lugar. Tais transferências ocorrem em vários níveis. 2.1 Antes eu do que você. A decisão interna antes eu do que você, ou seja, o desejo de adoecer ou morrer em lugar de outro membro da família, provavelmente é o que tem o efeito mais amplamente limitante sobre nossa saúde. Geralmente, isto é dito internamente por crianças, mas também pode ser, às vezes, o parceiro. Isto se dá por causa de uma transferência que remonta à sua família e à sua infância. A frase, antes eu do que você, transforma crianças em heróis. Estamos falando aqui dos pequenos heróis que, para manter a mãe ou o pai vivos, ou para salvar alguém da família, adoecem e morrem em seu lugar. O antes eu do que você significa, por exemplo, antes eu adoeço do que você. Antes eu morro do que você. Antes eu pago por uma transgressão do que você. Antes eu assumo sua culpa do que você. Antes eu desapareço do que você. Antes eu me mato do que você. Por que uma criança diz esta frase? Porque uma criança pequena ama seus pais acima de tudo. Por amor, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelos pais.
Por este amor, ela sacrifica sua inocência, sua saúde, sua vida. A criança tem uma imagem interna, uma imagem mágica, que faz com que a criança acredite: se eu sofrer, isto ajudará os meus pais. Ou ainda, se diante de minha mãe doente eu ficar doente no lugar dela, talvez ela será curada. Ela acredita até mesmo que, se a minha mãe desejar morrer e eu morrer no lugar dela, ela continuará viva. Este é um amor cego, mas ele é muito profundo. Infelizmente, ele não ajuda em nada e a ninguém. Quando uma criança adoece por amor, a mãe continua doente, e quando a criança morre, a mãe morre mesmo assim. A criança diz a frase: antes eu do que você, para si mesma, em grande parte de forma inconsciente, no entanto, com todas as consequências. Ela a diz com amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência, sentindo-se como boa e grande. Acima de tudo, ela acha que, com isto, ela adquire um direito maior a pertencer a esta família, mesmo para além da morte. O julgamento prévio deste movimento da consciência a leva à morte. Ao mesmo tempo, vem à tona outra transferência. Outro membro da família diz: você por mim. Sempre é uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, uma mãe que deu ou abortou um filho. Estas transferências se tornam mais claras em uma constelação por meio de representantes, porque estes são tomados e conduzidos por uma força curadora quando representam uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo somente a doença. Esta força indica a direção para quem a doença olha na família e por quem ela é atraída. Segue aqui um exemplo a respeito. Um menino de 14 anos de idade não queria mais estudar na escola. Sua professora ficou preocupada e conversou com os pais sobre o problema. Estes também não sabiam o que fazer e resolveram fazer uma constelação da família. Eles vieram com o menino a um seminário que estávamos oferecendo para pais e professores com crianças difíceis. Constelação. Configuramos o menino ao lado de sua professora e, em frente deles, os pais. Observamos no menino uma grande tristeza e dissemos a ele: você está muito triste. Ele começou a chorar. Sua mãe também chorou. Esta breve intervenção bastou para que ficasse claro que o problema do menino estava relacionado à mãe. Não tanto com ela pessoalmente, parecia, mas com algo que havia ocorrido na família dela. Perguntamos à mãe: o que aconteceu na sua família de origem? Ela respondeu: eu tinha uma irmã gêmea que morreu durante o parto. Adicionamos uma representante para a irmã gêmea. Ela estava a certa distância e olhava para fora. Percebemos imediatamente que a mãe se sentia atraída pela irmã gêmea morta. Nós a posicionamos atrás da irmã e perguntamos como se sentia lá. Ela disse: aqui estou bem. Este único movimento mostrou que a mãe desejava seguir a irmã gêmea na morte. Em seguida, colocamos a mãe novamente ao lado do marido e o menino no lugar dela, atrás da irmã gêmea. Quando perguntei ao menino como se sentia lá, ele respondeu: aqui estou bem. Este segundo movimento trouxe à tona que o menino queria seguir a irmã gêmea da mãe. Ele estava disposto a segui-la na morte em lugar da mãe. Não era surpreendente que estivesse triste e não quisesse mais estudar. Neste tipo de amor falta principalmente uma coisa: o respeito por quem é maior. Pela hierarquia, uma criança fica abaixo dos pais. Quando ela deseja morrer por eles, ela se eleva acima dos pais, como se ela pudesse dispor sobre vida ou morte deles. Com estas frases internas, ela se coloca em primeiro lugar, acima deles. Quando uma criança pensa: se eu ficar doente, minha mãe fica curada, a imagem é de que ela seja grande e a mãe pequena. Assim, a ordem é invertida. É fácil imaginar o que pode acontecer com um filho destes no trabalho ou na própria empresa, isto se ele chegar tão longe. Normalmente, ele para antes de querer alcançar alguma coisa e se junta ao grande grupo de incapazes, à espera que o seu fim chegue, que chegue a um final feliz. Emaranhamentos são sempre transgressões de limites.
Cada um é completo somente dentro dos seus próprios limites. No entanto, quando uma criança vê que sua mãe está doente e ela se inclina diante do destino da mãe, quando chora por isso e mesmo assim respeita o sofrimento da mãe, a criança permanece pequena e a mãe grande. 2.2 Eu sigo você. Outra transferência segue a frase interna eu sigo você. É o caso, por exemplo, de uma criança que é atraída para junto de sua mãe que teve uma morte prematura. Ela também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. Observamos o mesmo no caso de uma mãe que deseja seguir um filho que morreu precocemente, principalmente se ela se sentir culpada pela morte da criança. Em ambos os casos, este desejo leva a doenças graves e a uma morte prematura. À primeira vista, esta ideia parece absurda, mas faz todo o sentido dentro da alma coletiva de uma família. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos igualmente. Nesta alma, a separação entre vivos e mortos se dissolve, tanto na imaginação quanto no sentimento. Por trás do desejo de partir de um pai ou de uma mãe, que a criança quer impedir com a frase antes eu do que você, está a frase dos pais, eu sigo você, ou, mais precisamente, eu sigo você na sua doença, ou eu sigo você na morte. Quando crianças, eles as disseram aos seus pais ou irmãos que morreram prematuramente, ou que ficaram muito tempo doentes ou foram portadores de uma deficiência. Na família, atua a primeira frase, eu sigo você, que também é uma frase de uma criança. Quando essas crianças se tornam pais, seus filhos os impedem de concretizá-la, dizendo, antes eu do que você. 2.3 Eu também. Há ainda uma terceira frase importante com a qual alguém se despede internamente de sua vida, eu também. Esta frase é dita, por exemplo, a um gêmeo morto ou a um irmão abortado. Geralmente é a frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, mesmo que ainda seja pequena, muitas vezes tem sua origem nesta frase, embora seja articulada somente no sentimento. Esta frase está intimamente ligada à frase eu sigo você. Ao mesmo tempo, ela também se dirige aos vivos. É um apelo dirigido a eles e quer colocar algo em ordem para eles, muitas vezes como último recurso. Olha, tema fundamental, maravilhoso, que nós precisamos saber de cor e salteado, né? Então, eu vou começar o meu comentário pelo último parágrafo, antes do item 2.2, onde Bert Hellinger nos dá uma definição, Bert Hellinger não, aqui no caso Sophie Hellinger, do que são os emaranhamentos. Emaranhamentos são sempre transgressões de limites, ok? Nós só podemos ser completos dentro dos nossos próprios limites. E aqui nós vemos, nesse capítulo, como se dão essas transgressões de limite, que dentro da Hellinger Ciência tem o nome de transferência. Ou seja, um membro da família transfere a responsabilidade para outro membro da família, que não tenha sido diretamente atingido. Então, essas dinâmicas vocês precisam saber de cor e salteado, e não são muitas. Então, são frases ditas internamente, especialmente pelas crianças. A primeira frase, a frase inicial, ela, geralmente, como está dito aqui também mais na frente, é eu sigo você. Na família, age primeiro a frase eu sigo você. Ou seja, alguém que vê uma mãe morrendo, um pai sofrendo, um irmão com deficiência, o que quer que seja. Quando chega adulto, um filho desta pessoa que, quando criança, disse eu sigo você, vai dizer antes eu do que você. E aí vem essa dinâmica, né, que vem esse desejo, essa imagem, essa ideia mágica
de que se eu adoecer, se eu morrer, a minha mãe não morre, meu pai não morre, né? Essa, por assim dizer, um tipo de barganha, né? Que vai fazer o quê? Vai transformar essa criança num herói, porque essa criança vai passar então a ter a ideia de que tem o poder de salvar o seu pai e salvar a sua mãe, né? Então, Bert Hellinger também costuma dizer, o que ajuda? O que ajuda é a realidade. Então, no fundo, o que importa é, diante dessas frases mágicas, por isso o amor que vê é quando essas frases mágicas elas são expressas dentro de uma constelação, né? Essas dinâmicas transferenciais são expressas dentro de uma constelação, elas saem do oculto, né? Desse inconsciente da família, dessa consciência profunda, e ao serem verbalizadas, elas vão perder esse poder mágico. E a realidade qual é? A mãe quer que a criança morra no lugar dela? Não, já vimos isso muitas vezes. Então, se desfaz essa dinâmica transferencial, né? E a criança diz isso também porque com isso ela vai ficar grande, ela vai ficar vista, ela vai se sentir pertencente à família, né? Muito bem. Aí aqui tem um exemplo que também depois vocês podem utilizar no que diz respeito ao não querer estudar, mas são muitos exemplos de transferências. A outra dinâmica, né, o 2.2 é eu sigo você, ou seja, quando tem alguém com um determinado destino difícil, uma criança ou uma pessoa posterior vai dizer eu sigo você. E isso não faz nenhuma diferença se esse seguir seja para a doença ou para a morte. Em última instância, eu sigo você para a morte. Antes eu morra do que você, ok? Isso é o que não está dito, porque isso é o último, como Bert Hellinger diz, isso é o último que está por trás dessa frase. E eu também o quê? Eu também morro, eu também adoeço, eu também fracasso, tá? Então são essas dinâmicas. Eu sigo você, antes eu do que você. E a última dinâmica, eu também. Então, precisamos saber de cor e salteado essas dinâmicas, como elas surgem e qual é, por assim dizer, a maneira correta de lidar com essas dinâmicas. Sempre é trazer do nível inconsciente, do nível da consciência coletiva, do nível das imagens mágicas internas, expressá-las. Ao expressá-las, elas perdem a sua força diante daquilo que realmente importa e que faz a diferença, que é a realidade. Alguma pergunta? A doença. A necessidade de igualdade e equilíbrio deseja a doença ou a morte. Então, a doença segue a alma. Não importa o que ela tenha assumido em nome de seu amor. A criança se sente em sintonia com sua consciência e se sente exaltada e boa. No entanto, quando uma constelação familiar traz à tona o amor da criança, ela também mostra que o objetivo deste amor permanece não realizado, já que é um amor que espera, através de seus sacrifícios, conseguir curar a pessoa amada, protegê-la de infortúnios, expiar seus pecados ou arrancá-la das garras da infelicidade. Muitas vezes, este amor espera até ressuscitar a pessoa amada dos mortos. Segue aqui um exemplo a respeito. Uma mulher jovem com esclerose múltipla fez a constelação familiar de sua família de origem. Lá estavam sua mãe e, à sua esquerda, o pai. À frente deles ficaram a cliente, como filha mais velha, à sua esquerda, o irmão mais novo que morrera aos 14 anos de idade de insuficiência cardíaca e, à esquerda dele, o irmão caçula. Bert mandou o representante do irmão morto sair pela porta, o que, em uma constelação desse tipo, representa a morte. Assim que ele saiu, o rosto da filha imediatamente se iluminou. A mãe também ficou melhor. Em seguida,
Bert pediu que saísse também o caçula e depois o pai, porque ele percebeu que estes dois também se sentiam impelidos a sair. Quando todos os homens estavam do lado de fora, o que significa que estavam mortos, a mãe se ergueu triunfante. Desta forma, ficou claro que era a mãe que se sentia entregue à morte, seja lá por qual motivo, e que ela ficou aliviada em saber que outros estavam dispostos e prontos a assumir a morte em seu lugar. Em seguida, Bert chamou os homens de volta e mandou a mãe sair. De repente, todos se sentiam livres da obrigação de compartilhar o destino da mãe e se sentiam bem. Bert suspeitou que a esclerose múltipla da filha também estivesse relacionada ao compromisso da mãe com a morte. Por isto, chamou a mãe de volta e a posicionou à esquerda do pai e a filha ao lado da mãe. Ele disse à filha que olhasse para a mãe com amor e lhe dissesse: "Mamãe, eu faço isto por você." Ao dizê-lo, todo o seu rosto se iluminou. O sentido e objetivo da sua doença se tornaram claros para todos os participantes. Quando, como aqui, o amor do filho pode vir à tona, fica também claro que o objetivo deste amor não é realizável. E quando, com seu amor infantil, são revelados também seus objetivos infantis, o filho adulto talvez tome consciência de que, com seu amor e sacrifício, não pode superar a doença, o destino e a morte de outros, mas que deve enfrentá-los, impotente e com coragem, e concordar com eles assim como são. Os objetivos do amor infantil e os recursos empregados para atingi-los são frustrados quando revelados. Fazem parte de uma visão mágica de mundo que não resiste mais ao entendimento de um adulto. Mas o amor em si permanece. Uma vez que é trazido à tona, ele busca caminhos que também se afirmam quando esclarecidos. Este mesmo amor que adoece passa a procurar outra solução, de forma ciente, e, na medida do possível, revoga aquilo que adoece. 4. A separação curativa. Em toda boa descrição de um problema, a solução já está ali contida e atua. Ela começa quando a frase nociva é trazida à tona e o cliente a diz com toda a força do amor que o move à pessoa amada e de forma afirmativa: "Antes eu desapareço do que você." É importante repetir a frase tantas vezes quanto forem necessárias, até que a pessoa amada seja vista como alguém de frente e, apesar de todo o amor, seja percebida e reconhecida como separada do próprio eu. Caso contrário, a simbiose e identificação permanecem e a diferenciação e separação curativas fracassam. Ali onde se consegue dizer a frase com amor, ela delimita tanto a pessoa amada quanto o próprio eu e separa o próprio destino do destino da pessoa amada. Ela obriga a reconhecer que aquilo que a pessoa que ama quer fazer no lugar da pessoa amada, na verdade, a sobrecarrega em vez de ajudá-la. Então, também está na hora de dizer à pessoa amada uma segunda frase: "Querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, mesmo que você vá, eu fico." Às vezes, particularmente quando se trata de pai ou mãe, o cliente ainda acrescenta: "Querido pai, querida mãe, me abençoe se eu ficar quando você se for." Segue aqui um exemplo a respeito. O pai de uma mulher tinha 2 irmãos portadores de deficiência. Um era surdo e o outro era psicótico. Ele se sentia atraído para os irmãos para, por lealdade, compartilhar os destinos deles, porque não suportava sua felicidade ao lado da infelicidade deles. Sua filha notou o perigo e interveio por ele. Ela se colocou ao lado dos irmãos como representante do pai e, em seu coração, disse ao pai: "Querido papai, antes fico eu com os seus irmãos do que você. E, querido papai, antes compartilho eu a infelicidade deles do que você." Ela se tornou anoréxica. Porém, qual seria a solução para ela? Ela teria que pedir aos irmãos do pai, mesmo que só internamente: "Por favor, abençoem meu pai se ele ficar conosco, e me abençoem se eu ficar com meu pai." Ali onde a frase "eu sigo você"
Por trás de uma doença grave, de acidentes ou de tentativas de suicídio, surge à tona a solução auxiliadora e curativa seria o filho dizer à pessoa amada com toda a força do amor que o move e de forma afirmativa: querido pai, querida mãe, ou quem quer que seja, eu sigo você. Aqui também é importante repetir a frase tantas vezes quanto forem necessárias, até que a pessoa amada seja vista como alguém de frente e, apesar de todo o amor, seja percebida e reconhecida como separada do próprio eu. O filho percebe, então, que seu amor não consegue transpor o limite entre si mesmo e a pessoa amada que morreu, e que ele tem que parar diante deste limite. A frase obriga a reconhecer e compreender o próprio amor e o amor da pessoa amada, e que ela conseguirá arcar com e cumprir seu destino com mais facilidade se ninguém a seguir nele, principalmente o próprio filho. O filho pode, então, dizer uma segunda frase ao morto amado: querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, você morreu, mas eu vou viver mais um tempo. Depois eu também morrerei. Ou, eu cumpro o que me foi dado pelo tempo que durar. Depois eu também morrerei. Quando o filho vê que o pai ou a mãe querem seguir na doença ou na morte um membro de sua família de origem, ele deve dizer: querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico. Ou, eu honro você, mesmo que você vá. Você será sempre meu pai. Você será sempre minha mãe. Ou quando pai ou mãe cometeu suicídio: eu me inclino diante da sua decisão e diante do seu destino. Você será sempre meu pai, você será sempre minha mãe, e eu serei sempre seu filho. 5. Meditação. Nossas próprias frases internas. Há uma meditação com a qual se consegue libertar das próprias frases internas. Tomamos tempo e entramos em um centramento profundo e silencioso. Conseguimos fazer isto melhor se ficarmos no momento presente, assim como ele é, sem interferir nele, sem olhar para frente ou para trás. Depois de um tempo, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações em que nos preocupamos com nossa mãe ou nosso pai. A principal preocupação de uma criança sempre é se os pais ficam, se existe a possibilidade de irem embora, ou ficarem doentes ou morrerem. Olhamos para esta situação com os olhos da criança que fomos um dia. O que se passava na nossa alma? Como lidávamos com as nossas angústias? Existe uma frase interna que dizíamos? Fizemos uma promessa a uma força superior, algo como: se você fizer com que eles fiquem, então eu? Estas seriam frases semelhantes ao: antes eu do que você. A questão é: o que revelamos na época e o que estávamos dispostos a sacrificar em troca do presente de a mãe ou outro membro da família se curar e poder ficar conosco? Internamente sacrificamos nossa saúde? Estávamos dispostos até mesmo a morrer? Como lidamos com nosso corpo depois disto? A questão é: como podemos desfazer esta promessa e esta frase? Como podemos recuperar nossa esperança de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para essas pessoas, pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo para que ficassem conosco e melhor. Nós nos ajoelhamos diante delas e elevamos o olhar para elas. Depois de um tempo, quando realmente nos sentirmos embaixo e sentirmos a grandeza dessas pessoas diante de nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem grandes. Diante de vocês eu sou pequeno e permaneço pequeno. Em seguida, elevamos nosso olhar por cima delas para uma força eterna, em cujas mãos estão o destino dessas pessoas e o nosso, apenas nas mãos dela. Olhamos nos olhos dessa força e talvez corram lágrimas pelo seu rosto, porque ela vê o que estávamos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou outros. Ela nos toma pela mão. Nós nos enchemos de coragem e dizemos: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas,
todas as minhas esperanças de então. Eu as coloco nas suas mãos e as confio ao seu amor. Assim como eu lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve-me agora também dessas frases, por favor. Esperamos por bastante tempo, até sentir a mudança que se faz no nosso corpo, na sensação de estarmos vivos, e dizemos a essa força: obrigado. Assim também podemos encontrar uma solução para as outras duas frases, você por mim e eu também. Se aqui a solução também funcionar, adentramos outro campo espiritual, um campo benevolente à vida de cada um de nós. Como? Felizes. 6. A dupla transferência. Muitos casais brigam sempre pelo mesmo motivo. Quem está de fora não consegue entender. Em uma relação assim, há algo como uma transferência dupla. Isto significa que alguém assume um sentimento de outra pessoa, por exemplo, a raiva que esta pessoa tinha de outra. Para este sentimento, são transferidos aqui não apenas o sujeito, por exemplo, um membro da família o assume de outro membro anterior, mas também o objeto, ou seja, a raiva assumida não se dirige ao objeto anterior, original, mas procura um novo objeto, alguém que não tem culpa de nada. Quando se tem consciência disto, também se consegue identificar uma transferência dupla dentro de si mesmo. Quando se verifica, se descobre a origem e o significado desse sentimento. Sempre que alguém luta por ordem e justiça, ele o faz por alguém de sua família, muitas vezes alguém de muitas gerações atrás. Por isso tem este fervor. No fundo, não é um fervor adulto, mas de uma criança. Bert. Aqui segue um exemplo de uma dupla transferência. Um casal de idade veio participar de um curso de autoexperiência. Já na primeira noite, a mulher desapareceu. Ela voltou somente na manhã seguinte. Postou-se na frente de seu marido e disse: estou vindo de um encontro com o meu namorado. Com outros, a mulher era atenciosa e amável. Era somente quando encontrava o marido que ela perdia o controle. Ninguém conseguia entender por que ela tinha tanta raiva dele, ainda mais pelo fato de que ele nem se defendia, permanecia pragmático. Verificou-se que o pai desta mulher, quando ela era criança, durante um verão, junto à mãe e aos outros irmãos, fora enviada ao campo, enquanto ele ficou na cidade com sua namorada. Às vezes, ele vinha visitá-los com sua namorada e a mãe o servia, sem fazer qualquer acusação ou queixa. Ela reprimiu sua raiva e dor, e os seus filhos o perceberam. Poderia considerá-lo como uma virtude heróica, mas o efeito é grave. Em sistemas humanos, o rancor reprimido ressurge mais tarde e naqueles que menos podem se defender dele. Na maioria das vezes, nos filhos ou netos, e eles nem percebem isso. Ocorre aí uma dupla transferência. Primeiro, a transferência para outro sujeito, neste caso, da mãe para a filha. Depois, a transferência para outro objeto, do pai culpado para o marido inocente. Aqui também torna-se vítima aquele que menos pode se defender, porque ama a perpetradora. Quando inocentes preferem sofrer do que agir, logo há mais vítimas inocentes e perpetradores culpados do que antes. Portanto, quem se sujeita passivamente à culpa do outro, semeia a desgraça. Nesse exemplo, a mãe da mulher deveria ter mostrado abertamente sua raiva ao marido. Ele teria sido obrigado a assumir uma postura. Eles teriam chegado a um recomeço ou a uma separação clara. Vale salientar também que, aqui, a filha que vinga a mãe ama não somente esta mãe, mas também o pai. Ela o imita quando, com o marido, se comporta como o pai o fazia em relação à mãe. Aqui vemos outro padrão de culpa e inocência, no qual o amor cega em nome da ordem. Ou seja, a inocência de um lado não deixa enxergar a culpa e suas consequências do outro. Continuamos aqui com assuntos muito, muito importantes. Então, nós vimos aí as dinâmicas, as transferências,
as 3 dinâmicas básicas de transferências que ocorrem dentro da alma. E observamos agora de que maneira a doença que segue a alma também é um fruto dessa transferência. Por exemplo, no caso do exemplo da esclerose múltipla. Ou seja, a mãe, a menina, fazia pela mãe. Então, como essas transferências são o pano de fundo de muitas doenças, né? E uma e outra vez a Sophie nos mostra como trabalhar com essas dinâmicas profundas, trazendo essas dinâmicas à luz, e ela fala várias vezes ao longo do texto que essas frases precisam, muitas vezes, ser repetidas várias vezes para que aconteça o quê? Para que aconteça uma desidentificação. Uma desidentificação dessa pessoa que internamente fala essa frase com a outra pessoa com quem ela está identificada ou emaranhada, ou então experimentando aquilo que se chama simbiose dentro dos relacionamentos, né? Existe uma fusão. Por isso a Sophie fala de que ao falar expressar essas dinâmicas em voz alta, se processa aquilo que seria uma separação curativa. Entendem? É como se quando se constituísse um emaranhamento, esse emaranhamento ele produz uma identificação de uma pessoa com uma outra. Quando esse amor cego vem à tona, quando essa lealdade invisível vem à tona, né? Através quando o constelador consegue identificar quais são essas dinâmicas profundas, se processa essa separação curativa, né? Ou seja, uma diferenciação entre a pessoa e o seu interlocutor. E aí a gente tem outro exemplo da filha anoréxica, né? Que queria morrer no lugar do pai, o pai que tinha um irmão surdo e um outro psicótico, que na verdade as duas dinâmicas, tanto a surdez como a psicose, são a mesma coisa, são dinâmicas que a gente já sabe que tem a ver com assassinatos dentro da família, né? E aqui Sophie nos mostra como é que seria: querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico. Você morreu, mas eu vou viver. Mais um tempo, né? Vou viver mais um tempo, daqui a pouco eu vou morrer também. Eu cumpro o tempo que me foi dado pelo tempo que durar. Tá sentindo até falta da Germana, que adora essas frases. Depois eu também morrerei, né? Outra coisa importante. Um pai ou uma mãe que cometem um suicídio, um irmão, me curvo diante do seu destino. Então, mais do que vocês saberem as frases em si, o importante é vocês entenderem a dinâmica, né? Eu fico um pouco mais, eu me curvo diante do seu destino, eu deixo o que aconteceu com as pessoas que efetivamente têm a ver com o fato, ao invés de tomar para mim essa responsabilidade. Minha sugestão: peguem essa meditação, façam essa meditação, porque essa meditação é o trabalho que cada um pode fazer com as suas imagens internas. Então, essa meditação, ela é muito importante, porque ela vai permitir a vocês que se libertem destas frases, destas promessas, né, que foram feitas, de um modo geral, para um pai, para uma mãe, uma pessoa querida da família. Então, é como se nós agora pedíssemos para esse poder superior para nos libertarmos destas frases, destas promessas, da mesma maneira que quando, como crianças, nós fizemos uma promessa para essa força superior de morrer, de adoecer em nome de alguém que a gente amava. Então, esse é o trabalho, né, de libertação dessas imagens, mas entregando a um poder superior essa possibilidade.
Porque nós também podemos fazer esse trabalho de libertação dessas frases e dessas imagens internas com a nossa própria consciência, nos purificando dessas imagens. Mas aqui, Sophie Hellinger nos tá trazendo uma outra maneira. O que seria me purificar de uma imagem? Por exemplo, eu me purifico na medida de que eu deixo de ver a minha mãe como uma pessoa que tem um lado sombrio, como é o que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Ou seja, como uma pessoa que foi ausente, o que quer que seja. Eu mudo o meu pensamento, eu faço um trabalho consciente. Agora, outra coisa é o que está sendo proposto nessa meditação. Eu simplesmente me humilho, me coloco humilde e entrego a esse poder superior que retire essas frases de mim. Entendem? Mas vejam bem, não basta só pedir. O que que tem? Esperamos por bastante tempo até sentir que a mudança se faz no nosso corpo e a sensação de estarmos vivos e dizemos a esse poder obrigada. Ou seja, não é um pedir desconectado de uma nova sensação. Esse pedido e isso que a gente alcança por meio desse pedido, dessa relação de entrega a algo superior, também se manifesta no nosso corpo por meio de algo palpável, de novas sensações. É ancorado dentro do nosso corpo por meio de novas sensações, de novas imagens. Entendem? E, por fim, nós temos aqui uma explicação muito, muito importante de algo que também é difícil de ser identificado, que é a dupla transferência. Mas, assim como o sentimento adotado, a dupla transferência, ela tem uma marca, né? Eu não sei se eu já falei aqui na turma de vocês, mas o sentimento adotado, Bert Hellinger descobriu que nós temos vários tipos de sentimento, né? Nós temos os sentimentos primários, que são aqueles sentimentos curtos, fortes, intensos, que nos levam a uma comoção, que levam o grupo todo a uma comoção, que nos levam a uma ação e uma cura. São sentimentos breves. Nós temos sentimentos secundários, que são sentimentos que perduram no tempo, mágoas, ressentimentos, dores, que é quando você começa a expressar esses sentimentos, todo mundo já não tem nem paciência e que não levam a lugar nenhum. Nós temos um terceiro tipo de sentimentos, que são sentimentos adotados. Esses sentimentos não nos pertencem. Esses sentimentos são adotados de outra pessoa do sistema. O que acontece com esse sentimento? A mesma coisa que acontece com a dupla transferência, por isso que eu estou fazendo a conexão entre esses dois conteúdos. No sentimento adotado, ele é desproporcional, ele é descontextualizado. Então, por exemplo, você pode experimentar uma raiva desproporcional no seu dia a dia, de pessoas que te fazem coisas que são pequenas e você experimenta uma raiva desproporcional. Da onde vem essa raiva? Aqui, essa raiva não está dirigida para uma pessoa específica, como no caso da dupla transferência. Ela é um sentimento que você tem no seu dia a dia de uma maneira ampla e geral, descontextualizado e desproporcional. Isso é um indicativo de um sentimento adotado. A mesma coisa acontece em relação à dupla transferência. Por quê? Também tem a mesma coisa. A mulher é boazinha com todo mundo, só tem essa raiva desproporcional em relação ao marido, e o marido nem faz tanta coisa assim. Dá para entender? Então, a dupla transferência, assim como o sentimento adotado, eles nos revelam, eles aparecem para nós por meio dessa... mas isso está meio exagerado, está descontextualizado, né? E o que é a dupla transferência? Algo aconteceu no passado da família. A pessoa assume um determinado sentimento, ou uma determinada posição, um determinado destino em relação a um sujeito, mas também transfere o objeto. Ou seja, existe uma transferência onde eu me identifico com uma pessoa, me identifico com essa pessoa e não apenas me identifico com essa pessoa, mas aquilo que ela sentiu, aquilo que ela experimentou, eu transfiro para uma outra, ou seja, para um objeto. Existe uma transferência do sujeito e uma transferência do objeto daquele sentimento ou daquela ação. Ficou claro isso para vocês? Porque isso aqui é difícil e é fundamental. Mas o conceito está aqui no final da página número 115. Dupla transferência.
Alguém assume um sentimento de outra pessoa, por exemplo, uma raiva, são transferidos aqui não somente o sujeito, um membro da família assume de outro membro que veio antes, mas também o objeto. Ou seja, a raiva assumida não se dirige ao objeto anterior original, mas procura um novo objeto. Alguém não tem culpa de nada. Alguém que não tem culpa de nada. Tá bom? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Ok. Eu acho que seria isso pela aula de hoje. Eu gostaria de saber se alguém tem mais. Aqui tem mais uma pergunta, né?